Cleito Queiroz, que ele, no refrão do coro, ele diz: pode esperar, não precisa nem de água nem de tanque, é só esperar. O jeito dele é perfeito, quando ele faz, ele já faz direito tudo o que ele dá. Esse louvor, ele explica o que é Deus e a maneira que ele trabalha. Tem muitos momentos que nós queremos do nosso jeito. Não é assim, meus irmãos, é da maneira de Deus. Eu estive com ele até meus 20 anos de idade, quando de repente veio um vendaval, eu não estava firme, caí, fui levado para o mundo. Mas até então, tudo que eu tinha aprendido até meus 20 anos de idade, eu tinha guardado algumas coisas aqui dentro. O meu pai e minha mãe me levavam para a igreja todos os domingos. Eu fui guardando aquilo, mesmo no mundo, e foi se passando. Tinha vezes que não sabia nem que jeito que chegava em casa. E aquilo foi indo. Em vez de eu estar andando para frente, eu estava voltando cada vez mais. Quando de repente foi passando os anos, quando eu percebi, já era uma época que eu já estava perdido e não conseguia mais voltar, estava muito fraco. Mas o louvor fala, o jeito dele é perfeito. Saí para a rua, quando foi 2018, era um final de campeonato lá em Barueri. Aí fomos por um barzinho, numa rua, estávamos comemorando, se alegrando, coisas momentâneas, quando de repente, de longe, avistei uma senhora. Ela atravessava a rua para um lado, ela parava uma pessoa, ela colocava algo no portão e ela foi se aproximando. Quando de repente ela chegou onde que nós estávamos mais ou menos umas 50 pessoas. Ela foi entregando um folhetinho. Ela entregou com uma mesa, entregou na outra. Uns aceitavam, os outros não. E aquilo foi passando. Aí quando ela chegou na nossa mesa, nós estávamos em 5, ela entregou. Quando ela entregou, Deus abençoe, e ela virou. Quando ela virou, ela deu uns 3 passos. Quando ela deu 3 passos, ela voltou. Quando ela voltou, ela falou só isso: eu não sei, Deus está me pedindo para me falar algo. Eu não sei se eu vou estar viva até junho do ano que vem, mas isso que eu estou fazendo aqui, um de vocês aqui vai estar fazendo. Quando ela falou aquilo, na hora, já senti a presença de Deus ali. Mas como a gente está no mundo, a gente escuta aqui e sai ali, mas essa dali, ela entrou aqui e desceu. Aí eu cheguei em novembro, passou dezembro, não esqueça, hein? Até junho, aquele negócio, janeiro, fevereiro, março, aquele negócio, aquela voz, tá chegando. Abril, quando foi em maio, dia 26 de maio, fomos fazer um jogo no interior. Eu falei, a partir de hoje, eu não vou mais beber, não vou fazer mais o agrado do inimigo. Quando eu cheguei no barzinho, entreguei uma garrafa de cachaça na mão do dono do bar. Falei, a partir de hoje eu não faço mais isso. Mais uma conversa de bêbado. Todos nós estávamos bêbados, porque nós saímos de manhã às 7 horas da manhã e chegamos 8 horas da noite. Imagina o jeito que estava o pessoal. Só que aquilo eu tinha comigo. Eu tinha que mudar.
precisava mudar. E aquela senhora, ela veio no momento certo na minha vida. Foram 34 anos vagando por aí, onde tinha tudo, mas não tinha nada. Só que eu creio e eu acredito que hoje eu não tenho nada, mas eu tenho tudo, que é Ele dentro do meu coração. E acredito que por parte dele, Ele vai fazer por onde que muitas pessoas ainda voltam para a casa dele, através de cada um de vós que falar e não tiver vergonha de falar no nome de Deus, porque nós trabalhamos, alguns estudam e outros passeiam, mas é um só que tem lá em cima, é Deus, e Ele dá o que nós precisamos, é o alimento, e a salvação é só dele, é só através dele. Então eu agradeço a oportunidade, agradeço aos pastores e agradeço a Ele lá em cima, porque se não fosse por Ele, eu não estaria aqui. Porque já foram vários momentos na minha vida, eu não lembro nem como cheguei em casa, mas eu creio que alguém estava do meu lado, e é o que Ele faz com aquele que Ele escolhe. E para esse ano que está iniciando, eu peço para que Ele tome a frente de tudo, e que eu seja um instrumento na mão dele. Eu agradeço a Deus e agradeço a todos. Gostaria de dar uma salva de palmas para todos. Glórias a Deus. É forte, irmãos. 34 anos vagando, mas quando Deus tem um propósito, vai tentar fugir, irmãos. E eu acompanho um tempo aí contigo com o Silvio, né? Eu trabalhei com ele, para quem não sabe, o Silvio trabalhou comigo muitos anos. E é forte porque eu ministrava, falava, a gente orava. E eu tinha certeza que um dia ele ia voltar, e hoje eu fico muito feliz aí Deus usando a vida dele. E lembra do início do culto? Agora pare e pense aquela senhora entrar no meio de um monte de homem, um bar, não sei onde que ele estava lá, todo bebê. Era o chamado dela entregar um papelzinho. Muitas das vezes as pessoas não dão nem valor, né? Entregar papelzinho, eu não nasci para entregar papelzinho. Eu não nasci para ser porteiro, eu não nasci para limpar a igreja, eu não nasci para ir, não. Você nasceu para aquilo que o Senhor te ordenou. Muitos, né, hoje as pessoas são almejam que não vou estudar teologia porque eu quero ser pastor. Mas tem muitas pessoas aí estudando teologia, muitos com cargo, com carteirinha de pastor, e Deus não falou para ele ser pastor. Era para ser obreiro, era para ser um reino, ou era para ser outra coisa, um evangelista, um missionário, mas o coração do homem estava naquilo ali. Cada um tem um propósito. Aquela mulher foi um instrumento, ninguém dava nada por ela, mas ela entrou no meio daquela multidão de homens ali, bebendo, uns até usando droga, porque a gente sabe que no meio do futebol, eu também convivo no meio do futebol também. Bom, pastor, sempre a gente é do futebol, não vou negar, e a gente, através do futebol, a gente ganha as vidas assim. Eu creio que Deus usa a vida do Silvio dessa maneira também. E aquela mulher, ela entrou ali no meio daquele, porque ela tinha um chamado: eu vou fazer a obra do Senhor. Talvez ela voltou chorando para casa, porque Senhor, ninguém acreditou, ninguém confiou, mas eu fiz a sua vontade. Talvez ela não vai mais se encontrar com o Silvio, talvez aquilo que ela falou, talvez em junho eu não possa estar vivo, mas ela tem uma recompensa no céu, sabe por quê? Uma vida ela ganhou, fazendo a vontade do Pai. O Senhor está falando desde o início do mundo. Faça a vontade de Deus. Deixe Ele te usar da maneira que você é, da maneira que Ele te chamou, não da maneira que o homem quer te colocar. E na minha caminhada, as pessoas querendo colocar, você vai ter que fazer isso, 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 desse jeito. Mas Deus falava comigo, não é nada desse jeito, eu quero que você faça desse jeito. Deus falou comigo dentro de uma quadra de areia. Mas Deus falou comigo, não falou com ela.
minha pastora, não falou com os meus irmãos que estavam na igreja. Então cada um tem um chamado nessa terra, cada um tem uma obra para fazer. E saiba nessa noite, enquanto a vida é esperança. Hoje você pode ter pessoas na sua casa, na sua família. Ah, mas tem muitos anos que ele bebe, que ele faz isso, que ela faz aquilo. Mas são 34 anos e Deus, enquanto a vida é esperança. Ah, mas eu já estou aqui quanto tempo e eu não vejo nada. Enquanto a vida é esperança, faça a sua parte e Deus faz a parte dele. Faça o possível, que Deus ele vai fazer o impossível. Aquela mulher, ela fez o impossível porque a obra era o chamado dela. E eu louvo a Deus pela vida. Eu não conheço essa mulher, mas eu louvo a Deus porque eu sei que aquele grande dia vai ter uma pedra na coroa dela, porque ela ganhou uma alma para Cristo. E que nós temos que ansiar por isso, irmãos. Assim como o Senhor falou agora, eu quero fazer a vontade do Senhor. E que a coroa do Senhor, quando ele se encontrar lá, esteja cheia de pedras. Que são almas que você vai ganhar para o reino dos céus. Amém? Por nossa cabeça, vamos fazer esse momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo e de vitória. Nessa noite te damos graças, Pai. Por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem falado neste lugar, Senhor amado por Deus santo, Deus tremendo, pelos louvores entoados a Ti, Senhor amado Deus santo, Deus tremendo, Deus de glória. Ah, Senhor, pelo testemunho do Teu servo nessa noite, Pai querido, Pai amado Deus santo, Deus tremendo, Deus de maravilha. Senhor, nessa noite agora eu te peço, Pai, fala conosco através da Sua palavra. Revela segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, meu Pai. Repreenda toda a retaliação do adversário, todo laço, toda seta, tudo que é contra a Tua palavra nessa noite, Pai, eu tenho em nome de Jesus Cristo. Que o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos sejam cativos a ouvir a Sua voz nessa noite. Fala conosco, Pai. Fala conosco, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. É que te pedimos e te agradecemos e as palmas do Senhor. Amém? Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Já vamos tirar um primeiro aprendizado aqui agora, que fica mais fácil, né? Quando nós fazemos as coisas no automático, automaticamente a gente faz as coisas do modo que nós achamos e nós não paramos para nem ler e ver o que está acontecendo. Foi o que acabou de acontecer ali. Você vai falar assim, é loucura? Não, por que você está falando isso? Irmãos, entenda isso. Deus, Ele faz nós perceber nos ambientes e faz nós percebermos aquilo que Ele está falando conosco. Mas depende de nós escolhermos. Queremos ouvir a voz de Deus ou queremos continuar fazendo aquilo que nós achamos que nós temos que fazer? Porque o que nós temos que fazer é da onde? Da nossa carne. E quando nós ouvimos a voz de Deus, nós fazemos através do quê? Daquilo que o Senhor está nos orientando. E antes de ler, quero fazer uma pergunta para os irmãos, que eu até estava conversando com o pastor Laércio aqui um pouco antes. Eu achei interessante essa pergunta. Por quê? E vamos refletir um pouco sobre isso. Por que nós comemoramos uma virada de um ano? Já conhecedores de uma palavra, detentores de um reinado, sabendo que a nossa vida, como foi testemunhado aqui, ela é contínua a partir do momento que nós nos posicionamos em Cristo. Por que nós comemoramos? E por que muitas vezes nós não comemoramos as vitórias que o Senhor nos deu na mesma intensidade que nós comemoramos uma virada de ano? É de se pensar, não é? Por quê? Hábito, costume e automático. Todos fazem, eu também vou fazer. Mas espera aí, o Senhor ele já não está nos alertando, falando e nos mostrando que nós somos detentores de algo que transforma a realidade e não fica na mesmice? Deus não nos transformou no primeiro momento, quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador,
E no segundo momento, quando nós reconhecemos que os nossos pecados foram perdoados, porque assim, quando há este encontro com Cristo, entenda, não tem mais volta. Não tem esse negócio de, eu estava indo para a igreja. Então, estar indo para a igreja não significa ter encontro com Cristo. São duas coisas distintas. Uma é estar frequentando algo, como muitas vezes nós fizemos na nossa vida inteira, principalmente aqui, mais ou menos numa certa idade, né? Os nossos salões de baile, né? Que tinha na época, né? As nossas festas, ou até mesmo as nossas quermesses. Isso era o quê? Era algo que nós fazíamos normalmente, que era de costume. Mas vamos parar hoje e pensar: se nascemos de novo, o que o Senhor tem preparado para nós? O que o Senhor quer que aconteça conosco, a ponto de nós rompermos de uma maneira que esta verdade seja viva em todos os lugares aonde nós formos, não somente dentro da igreja. Porque esta verdade, ela é viva. E porque depois de um certo tempo, nós acabamos fazendo tudo não automático e não permitindo mais ouvir a voz de Deus. Sabe aquele negócio de, eu sei que eu tenho que fazer e eu vou fazer? Então nisso, eu quero ler aqui, que eu não vou entrar nesse detalhe, não. O Espírito Santo de Deus falou, segura que você vai falar mais para frente. Então tá bom, vou fazer. Aleluia. Então, glória a Deus. Ouvir, obediência. Então vamos lá. Então, Isaías capítulo 54, versículos 2 e 3, fala assim, na minha tradução, tá? Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Amém? Glória a Deus. Daí a gente pega e fala assim, nossa, que palavra, né? Então, é uma palavra que Deus ele estabeleceu exatamente para nós, neste período que nós entramos na nossa vida. Por que Deus estabelece palavras? E por que Deus ele faz nós buscarmos? Mas tudo ele estabelece, nos dá uma palavra de ordem a partir do momento que nós reconhecemos aquilo que o Senhor é e aquilo que nós estamos fazendo. O pastor Laércio, ele leu um salmo, ele leu e era bem enfático diante daquilo que o Senhor ele está nos mostrando. Por quê? Quando você consegue entender crescimento, quando você consegue entender esta ampliação, quando você consegue entender na sua vida que você necessita e que este é o próximo passo para aquilo que Deus tem para a sua vida, quando você entende o que é uma semeadura. Quando você entende a semeadura, você começa a entender. E é mais tremendo porque assim, num dos salmos, num dos versículos que ele leu de Salmos, fala assim, né? Com choro, não é? Com choro, eu estava, regando. O que é isso? Semente. Então, não é um tipo somente de semente, mas são todas as sementes que nós plantamos, manhã e tarde, conforme diz a palavra. Eclesiastes nos orienta em relação a isso. Fala assim, semeia de manhã, mas não pare de semear à tarde, porque você não sabe qual das duas vai produzir. Uma delas vai produzir, mas continue. E quando nós entendemos esta parte de semeadura, aqui está o segredo da ampliação e propriamente do crescimento de Deus na nossa vida. Você vai falar assim, é loucura? Não, quer que eu te falo? Por quê? Qual é neste meio deste versículo, foi o versículo 2, no meio do versículo 2, ele muda completamente, ou seja, ele coloca entre ponto e vírgula 3 palavras, e essas 3 palavras definem aquilo que o Senhor ele quer falar conosco. O que é? Não o impeças. Como assim? Nós temos poder de impedir?
a ampliação e o crescimento de Deus? Peraí, que negócio louco é esse? Deus não é detentor de tudo, Ele não pode fazer? Então pode. Mas a nossa ampliação e o nosso crescimento depende de como nós estamos semeando. E nisso eu quero fazer aqui algumas representações do que essa semente ela pode causar, o que ela pode gerar. Vamos dar um exemplo claro. Se você está aqui hoje, ou melhor, se nós estamos acostumados com os dias de culto, exemplo, tá? Então, naqueles dias de culto, você sabe que você tem que estar ali, e você sabe qual é o seu papel. E a minha pergunta é: você está fazendo por uma obrigação ou por amor àquilo que o Senhor te chamou a fazer? Ponto. A sua semente está determinada a partir dele. Se você faz obrigado, toda semente obrigada, ela acontece o quê? Ela não produz. Toda semente voluntária, diz a palavra, que ela produz a 30, a 60 e a 100 vezes mais. Coração voluntário para poder fazer aquilo que o Senhor, Ele determinou. É a mesma coisa que aquele negócio. Uma pessoa pega, está por necessidade, e você vai lá, eu preciso fazer, e você faz por impulso sem perguntar ao Senhor. Não, mas eu semeei. Então, você semeou pela sua carne ou pela vontade de Deus? Semente, ainda que haja um coração voluntário, há também a vontade de Deus você fazer com que esta semente seja depositada nessa terra. Peraí, que loucura! Não é. Nós muitas vezes impedimos o crescimento através da nossa semeadura. Quantas vezes nós queremos ver a nossa vida financeira, a gente vai lá, não, eu tenho que dar o meu dízimo. Mas meu irmão, vamos parar para pensar sobre uma coisa. Por que você tem que dar o seu dízimo? Não, mas daí você vai me dar um monte de versículo, vai entrar em teologia falando, não, mas então, tudo que você for falar, eu só vou te falar uma coisa. Você crê e você faz com o coração voluntário ou você faz obrigado? Quantas vezes eu e o pastor Laércio aqui, irmãos vinham, não, eu preciso dar. Não, você não precisa dar. Você precisa entender o que é a semente que você está depositando, porque senão ela não vai produzir, e você vai estar sendo alimentado de outra maneira, com uma fé crendo de uma outra forma, e você vai começar a fazer com que a sua vida entenda que com Deus é algum tipo de barganha, e com Deus não há este tipo de negócio. E agora vamos pensar, semeadura em outro âmbito, e não só no âmbito físico. Vamos pensar agora no mais fácil, né? No espiritual, que a gente já está acostumado, né? Quanto tempo a gente tem dedicado de oração a Deus? Oração, semente. Quanto tempo você tem dedicado, ou nós temos dedicado na meditação da palavra? E quando eu estou falando meditação, estou falando aquilo que nós estamos fazendo agora. Como assim? Nós lemos o versículo e nós fomos aonde o Senhor Ele está nos mostrando, e ali nós mergulhamos naquilo e começamos a arrancar tudo o que Ele quer nos dizer através daquele versículo. Isso é meditar. O restante é o quê? É ler. Eu li a Bíblia inteira. Ótimo, perfeito. Olha, não vou falar para você que não, mas tudo bem. O que ela te ensinou? Um monte de coisa. Legal. Que monte de coisa? Não, mas ela me ensinou que eu tenho que então, é isso aí. Como assim? Na verdade é isso que acaba acontecendo. Quando nós queremos mostrar aquilo que nós sabemos, nós não fazemos aquilo que o Senhor nos ordena a fazer. Porque na verdade, o que Ele quer de nós? Ele quer de nós obediência. E para obedecer, nós não podemos impedir o agir dele. E já vemos, né? Um primeiro princípio aqui que nós impedimos através do quê?
do nosso tipo de semeadura. Que nem quando nós chegamos aqui hoje, qual foi a intenção do nosso coração? Fazer o quê? Semear o quê? Buscar ou entregar o quê a Ele? Porque isso define aquilo que nós vamos colher. E se nós entendemos essa palavra de ampliar, ou seja, de pegar isso daqui, e começar agora, eu vou entender, Senhor, obrigado, eu preciso crescer para que o Senhor envie mais e mais e mais, eu possa transbordar naquilo que eu estou pronto para poder receber. Se eu entendo isso, eu tenho que entender que eu não posso impedir este crescimento. Mas se eu não entendo, como Deus pode entregar tudo que Ele tem preparado para nós, se nós não estamos preparados para receber? Eu gosto de fazer sempre uma pergunta aqui para os irmãos da igreja. Se Deus te desse pouco, tá? Mas 1 milhão hoje, que dia que é o próximo culto? Você estaria lá? Não responde, pelo amor de Deus, senão você vai pecar. Segura aí. Como assim? Só 1 milhão. Sabe por quê? Se nós estamos presos a este mundo e ao dinheiro, a nossa mente, ela começa a flutuar por outros ambientes, menos a presença de Deus. E daí nós começamos a imaginar, né? Pegou dinheiro, qual é a primeira coisa que você sempre sonhou ter? Aí você vai lá correndo, vai lá comprar, né? Peraí. O Senhor te deu isso para você fazer aquilo que você quer ou aquilo que Ele te chamou para fazer? E aí está. Deus nos dá o crescimento mediante o nosso posicionamento nele. Quando Ele disse aqui ampliar, para que amplie, e ampliar não é simplesmente nós crescermos em uma área, mas nós crescemos em todas as áreas da nossa vida. Se a gente for olhar, muitas pessoas hoje escolheram estar com a família, louvável, sim. Outras pessoas escolheram passar a noite de ontem com a família e hoje estar aqui, glória a Deus. Mas vamos fazer um paralelo disso e começar a ter um tipo de compreensão. Se nós estamos aqui, nós estamos buscando algo. Se nós estamos buscando algo, está na hora de nós entregarmos tudo, para que o tudo de Deus venha na nossa vida. Está na hora de nós nos prostrarmos a ponto de nos render e não só ficar no superficial, começar a entrar na profundidade daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Isso é crescimento. Porque se em algum momento nós entendermos que nós fomos chamados, que nem exemplo, essa semana eu estava falando com o pastor Laércio, fui convidado por uma igreja lá em Perus, para poder estar ministrando a palavra. Na quinta-feira estive aqui ministrando a palavra. Daí chegou outros dias, assim, irmãos, entenda, eu não me preocupo em ministrar a palavra. Porque assim, para cada dia o Senhor Ele me ensinou algo. Para cada dia eu tenho que ter uma palavra pronta. Para cada dia eu tenho que entender o ambiente onde estou e liberar uma palavra para aquele lugar. Isso foi algo que Deus me ensinou, mas Deus me ensinou desde a minha conversão. Então é algo que eu pratico. Mas se não houver a prática do dia a dia, o que acaba acontecendo conosco? A gente perde a afinidade do propósito e começa a inverter os altares. Olha que legal. Como assim? Eu preciso fazer isso, porque fulano de tal falou que eu tenho que fazer isso. Perfeito, ótimo, Deus mandou? Deus mandou. Compreenda, dons não estabelecem e jamais estabelecerão obediência. Obediência é fazer o que Deus manda. Dons é algo já natural nosso, que em todos os lugares aonde nós formos, eles vão se sobressair, ponto final. Então, quando Deus Ele nos chama para fazer algo, Ele nos chama para nós crescermos naquilo que nós somos, para que este ambiente de glória se projete em nós, a ponto de nós crescermos
naquilo que Ele preparou para as nossas vidas. Porque quanto mais, quer ver? Vamos entrar em uma outra semeadura. Quanto mais nós falamos da pessoa do nosso lado, quem vai colher é a pessoa que está do nosso lado? Não, somos nós. Continua sendo nós que vamos colher. Você compreende que quanto mais nós falamos de alguém, quanto mais nós retrucamos, quanto mais nós pensamos, quantas vezes nós abrimos a nossa boca para poder falar sobre alguma coisa, nós vamos colher. E muitas vezes nós impedimos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Tudo por quê? Porque a gente gosta de falar. E o que Deus está falando aqui? Ele apresentou para nós algo sobrenatural. Ele quer de nós algo sobrenatural também. Ele quer de nós o quê? Uma entrega real, uma entrega efetiva, uma entrega que não tenha nenhum tipo de acordo. Entenda, viver a vida de Cristo não tem mais acordo, não tem mais decisão, não tem mais escolha. Você já entregou, ponto final, acabou. Não tem esse negócio, mas eu acho, acabou. É você que está vivendo a vida de Cristo agora. Você não está vivendo a sua vida na vida de Cristo. Você está vivendo ao contrário, a vida de Cristo, e você morreu. Compreenda isso. Para o Senhor te levar nesta dimensão do sobrenatural e começar a ampliar este conhecimento e ampliar o seu nível espiritual, o seu nível material, e começar a te dar entendimento de tudo que você colocar as mãos, isso vai prosperar. Ou seja, as bênçãos de Deus vão estar sobre a sua vida, para que haja este entendimento, para que não haja esta compreensão. Tem que haver uma entrega total. Porque se não houver uma entrega total, sabe como nós vamos nos comportar? Nós vamos limitar tudo que o Senhor tem a fazer. O Senhor quer nos mostrar que nem você sabe fazer aquilo que muitos não sabem fazer, porque já é um dom natural seu. Mas você acha que é só isso? Me responde, é só isso? Não, Deus quer que você rompa e cresça. Mais. Ele não quer que você limite aquilo que está sobre a sua vida. Mas nós muitas vezes impedimos. Impedimos por quê? Porque ficamos tão preocupados com as coisas que estão aqui do nosso lado, no que nós podemos pegar, tocar, ou até mesmo, quantas vezes preocupados, preciso pagar aquilo. Mas se nós estamos no lugar da obediência, e este altar que foi levantado em nós se chama o Senhor, o grande eu sou. Se nós reverenciarmos a Ele e honrarmos a Ele em tudo, sabe o que acontece? Tudo Ele faz por nós, em cada detalhe. Aleluia, Jesus. Em cada particular. Quer ver? Olha que sobrenatural. Quando nós estamos no lugar da obediência, o crescimento é nítido. Não precisamos fazer esforço. Sabe aquele negócio de olhar? A pessoa ela tem 20 anos de igreja. Você chega lá, pouquinho tempo, você já começa a fazer as coisas, todo mundo fala assim, tá querendo aparecer, Você fala assim, não é. Sabe o que é? Isso é a síndrome do fariseu e do saduceu. Sabe demais e pratica pouco. Sabe muito, mas não faz nada mais daquilo que o Senhor ordena ele a fazer. Ele está preso na condição ou preso no automático e na tradição. Ele não consegue ir além, a mente dele já está travada naquilo. E você pode perceber, se não for desse jeito, não é de Deus, não é verdade? Não é? Não, se não for assim, não é de Deus. Espera, me fala. Jesus quebrou todo o protocolo da época.
Jesus entrava em todos os lugares e falava: aqui o reino de Deus vai ser estabelecido, aqui a presença de Deus ela é manifesta, aqui não tem como continuar desse jeito, porque onde há sujeira, onde há bagunça, Deus não pode habitar. Limpa tudo para que a glória de Deus se manifeste. Aleluia! Foi isso que ele fez. Glória a Deus! Ele chegou nos lugares. Tinha enfermo, ó, aqui não pode mais ter enfermo, seja curado. Olha que tremendo. Aqui ele ia para os lugares, não para fazer visitas esporádicas para poder saber como as pessoas estão. Ele ia para poder levar vida no lugar aonde havia morte. A nossa função é essa. Não é ficar bajulando, mas sim chegar e apresentar este reino para que a pessoa entenda quem ela é. E a hora que ela entendeu quem ela é, ela parte para esta amplitude para poder viver o sobrenatural. Mas hoje, o que acontece? Algo totalmente diferente, não é? Hoje o que é mais fácil eu chegar e falar? É mais fácil eu chegar e falar para cada irmão, cada irmã: ó, eu preciso que você faça isso na igreja, o outro faça aquilo, o outro faça aquilo, o outro faça aquilo. Não, ótimo, não, Deus vai fazer na sua vida, perfeito. Tá, mas qual o propósito? Não, para poder manter a casa do Senhor. Qual o propósito? Como assim? Qual o propósito? Qual o propósito de muitas festividades sem presença? Qual o propósito de muitas apresentações sem presença? Manifestações não são presença. Manifestações é o que aconteceu conosco na virada aí desse ano, não é? Beleza! Todo mundo, não é? Aconteceu! Expressão. Todo mundo se expressa, todo mundo faz. Presença, ela começa a entrar e começa a rasgar. Ó, vai fazendo. E aí você, primeiro impacto da presença é o quê? Você sabe quem você é. Opa, peraí, aleluia, sou filho, oh glória, né? 30 e poucos anos, olhava, sou um órfão. Na hora que Jesus ele vem, ele faz assim: não, você é filho, vem. Daí quem sofre é a esposa, né? Fala, Jesus, né? Por que o Senhor está nos levando a este entendimento? Para nós começarmos a entender o que Ele nos chamou a fazer. Sobre este tempo, Ele tem esta palavra liberada para nós: ampliarmos a nossa tenda. E aqui Ele fala bem específico: que as cortinas das tuas habitações se estendam, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Mas para que isso aconteça, tem que haver um posicionamento. E neste posicionamento, nós temos que entender o lugar da obediência. Este lugar que o Senhor ele preparou para nós. Este lugar que o Senhor ele nos deu e Ele nos disse. Como nós estamos tratando aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Pense sobre isso. Como nós estamos tratando. E aqui não estou querendo levar em conta nada de chamado, ministério, nada disso não, tá, irmãos? Estou falando aqui, de vida eterna, salvação. Como nós estamos entendendo esta salvação que nos foi entregue e que a cada dia nós temos que pegar, batalhar e levar outros a este mesmo entendimento. Ou nós estamos tendo o entendimento de que igreja é só para a gente estar indo lá receber uma palavra que vai, dar aquela massageada no ego, para se enfrentar depois do dia a dia. Não. Isso se chama outra coisa. O nome disso daí
e já é procurado muito com psicólogos, terapeutas e outras coisas. Mas a palavra, ela nos instrui, ela nos ensina, ela nos projeta para um ambiente de glória e algo sobrenatural. Ela não nos deixa viver na dependência daquilo que nós acreditávamos, mas sim naquilo que o Senhor nos fez acreditar a partir do momento que entregamos toda a nossa vida ao Senhor. Glória a Deus. Quando o Senhor, Ele nos leva a este âmbito, aleluia, Ele faz nós entendermos o que Jesus disse para os discípulos, quando Ele falou que como realmente nós estamos, ou como realmente vocês estão. Vocês se olham para o espelho e de repente vocês viram as costas e não se lembram mais daquilo ou da sua fisionomia? Porque estes são iguais àqueles que sabem, conhecem, estudam, mas não praticam a palavra. Pois aqueles que praticam, eles sabem aonde que é a construção deles. Eles sabem onde que é a edificação deles. Eles sabem o que eles têm que fazer e eles fazem da melhor maneira para que o nome do Senhor seja glorificado em todos os âmbitos. A prática, ela nos leva à excelência. Daí eu vou entrar aqui agora com o celular com a pastora Branca, né? Ela pegou, eu já tinha deixado lá gravando, né? E daí o Silvio estava dando testemunho, eu deixei lá gravando. Daí ela pegou, porque todas as vezes a gente começa a gravar a partir da pregação, da ministração. A gente não grava antes, mas eu tinha colocado um pouco antes, né? Para poder subir. E ela foi lá no automático e fez o quê? Tum! Desligou. E você? Hã? Por quê? Porque é dessa maneira que muitas vezes nós tratamos Deus. Deus já começou a fazer e você fala assim para Ele: Senhor, quando você vai fazer? Você coloca o dedinho lá e reinicia de novo. Deus está lá, você já está passando pelo processo, Deus já está te mostrando, Deus já está te revelando, Deus já está fazendo com que você entenda que há algo que você precisa aprender em toda esta turbulência, e chegou uma hora que você fala assim: mas Senhor, você não vai fazer nada? É a mesma coisa, vai lá, colocou o botãozinho e pum, desligou. Vai começar de novo. Sim, vai começar de novo. Todas as vezes que nós colocamos a mão em algo que o Senhor já está movimentando, é como se você estivesse apertando o botão e falando assim: reiniciando. Vai começar tudo de novo. E quantas vezes nós temos feito isso na nossa vida, não é? Preste bem atenção. O fato de você fazer não te dá o direito de você parar de fazer ou questionar o que Deus está fazendo. E quero entrar nisso, naquilo que o Senhor estava nos mostrando ainda essa semana. Como Isaac, ele ouviu a voz do Senhor quando ficou sabendo que sobre aquela terra havia fome. E ele automaticamente ia seguir os mesmos passos do pai dele, ia para o Egito. Mas ele ouviu a voz do Senhor, e o Senhor falou: não, você vai para Gerar, você vai na terra dos filisteus, porque ali eu vou fazer você multiplicar a sua semente. Não é o lugar, mas é a obediência para onde você tem que ir. Muitas vezes na nossa cabeça está: eu tenho que permanecer. Olha o que aconteceu com Isaac, preste bem atenção. Isaac naquele ano colheu 100 vezes mais daquilo que ele semeou numa terra estranha. Sabe o que o rei disse para ele? O rei chegou diante dele e falou assim: olha, já como você está muito maior que nós, agora você tem que sair daqui. O rei expulsou ele. Por quê? Porque quando não há entendimento de crescimento, você tem que sair do lugar para Deus poder alargar a sua vida, o seu chamado e o seu ministério. Aconteceu isso com Isaac. Ele começou a desentornar todos os poços que os filisteus tinham entornado de Abraão. Daí o que ele fez? Ele continuou semeando naquela terra, continuou buscando, continuou fazendo. Entenda, se Deus te colocou em um lugar e Ele não falou nada,
continue semeando. Sabe por quê? Eles continuaram andando e ele chegou num lugar. E olha que interessante, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de ampliar a tua tenda, não é? E ele chegou no lugar, ele descobriu um poço e ele colocou o nome deste poço de Reobote. E a hora que ele chegou neste lugar, o que é? O Senhor alargou. Olha que tremendo. O Senhor alargou as extremidades da onde nós estamos. O que isso tem a ver conosco? Tem a ver com o nosso comportamento e a nossa posição. O Senhor nos chama este ano para termos um posicionamento diferente. O Senhor nos chamou para termos uma atitude diferente. Porque muitas vezes a gente gosta de falar. Deus está falando assim: quem pratica não fala, quem pratica faz. É aquele negócio, muitas pessoas têm como fazer, que é a palavra, mas por que não fazem? Porque não querem passar pelo processo da semeadura. Que processo da semeadura? O processo da semeadura é: eu vou semear, daí vem um contra, continuo semeando, daí vem uma luta, continuo semeando, vem uma tribulação, continuo semeando, se levanta uma pessoa, continuo semeando, se levanta outra, continuo semeando, vem pessoas querendo impedir tudo que eu estou fazendo, continuo semeando. Semeando o quê? Semeando a palavra, semeando a presença, semeando o propósito que Deus chamou. É simples a gente pegar, imaginar hoje lá tudo o que Zorobabel, Esdras e Neemias passaram. Em tudo ali, e principalmente Zorobabel e Neemias, eles foram em alguns momentos impedidos, um de restaurar o templo, outro de restaurar as portas dos muros. Foram impedidos, e um deles foi por decreto do rei, né? A hora que estava construindo o templo, veio um decreto do rei: para tudo! E eles continuaram o quê? Eles pararam? Continuaram semeando. Continuaram semeando. A luta, o problema, a dificuldade, o gigante, ele só vem com um propósito na nossa vida: para poder alargar as nossas estacas e ampliar o lugar onde nós estamos. Porque se não houver, e eu falo até para vocês, se não houver alguém que se levante contra, nós vamos achar que está tudo bem e o que nós estamos fazendo está perfeito. E olha que sobrenatural. Neemias, ele fez o que Deus mandou. Esdras fez o que Deus mandou. Em ambos os casos, em tudo aquilo que eles se comprometeram a fazer, eles fizeram e não pararam de fazer, independente daquilo que se levantou. 2022 se levantou para poder mostrar algo para nós, para que fosse revelado em 2023 o nosso crescimento. Deus mostrou o que nós temos que fazer, mas agora parte de nós queremos fazer? Nós queremos continuar? Nós queremos colher? Porque só há um modo de colher: semeando. Mas diz assim: quem semeia pouco, pouco se fará. Mas quem semeia com abundância se fará. Por isso que o cuidado com aquilo que você semear é importante. Quantas vezes nós semeamos? Nós, falo todos nós, não é um caso, tá? Quantas vezes nós semeamos doença? Como assim? Muitas vezes você tem alguma coisa, daí você fala assim, né? A minha, não é? Não é isso? O que você está fazendo? Você está semeando aquilo ali. A minha, desde quando é sua? Está em você, mas é sua? Não. Repreende isso daí. Se cuide, lógico, mas repreenda isso. Porque na verdade tudo está através do decreto que é lançado e que sai da nossa boca. Entenda, a palavra de ordem estabelece reino. Deus pode fazer você sair daqui durante esta semana, fazer aquilo que nós louvamos. Porque assim, Deus ele pode, mas depende de nós.
Então assim, se Ele quer manifestar um milagre, Ele vai manifestar um milagre, Ele vai fazer o impossível, Ele vai fazer o sobrenatural, mas nós temos que nos posicionar no lugar da obediência. Ele está começando a ampliar este lugar para nós, para que nós possamos estar prontos para receber tudo que Ele tem para a nossa vida. Mas não adianta, e eu repito, não adianta, se nós não entendermos o que é esta semente que nós estamos depositando. Quando nós oramos aqui, e oramos algumas vezes, né? Na hora da adoração, que semente nós colocamos diante do altar? Que semente nós colocamos? Porque em Esdras, a primeira coisa que foi restaurada, antes de colocarem os alicerces no templo, foi o altar de sacrifício. O que era o altar de sacrifício? Era onde eram queimadas as ofertas, a semeadura, aquilo que nós oferecemos e aquilo que nós nos prostramos, aquilo que nós apresentamos diante de Deus. Este altar de sacrifício não está vinculado simplesmente a você poder ir lá, não, agora eu tenho que me sacrificar para fazer, não. O altar de sacrifício é para você oferecer as ofertas ao Senhor. E este altar de sacrifício tem que estar em pé, para que tudo aquilo que você apresente e honre ao Senhor seja assim, chegue como um cheiro suave na presença do Senhor. E olha, para com esse negócio de é um erro, é isso, é aquilo que vai me tirar. Isso é seta de Satanás. Preste bem atenção, é seta. Não é um erro que vai te tirar ou vai desmantelar o altar, não é isso. Entenda, o que é um erro e o que é pecado são duas coisas distintas. Erro, muitas vezes a gente se culpa, não é? Pecado é aquilo que a gente faz consciente, a ponto até de quase virar iniquidade, né? Porque é o que o Senhor fala para nós, que nos finais do tempo era isso que iria acontecer. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos ou de quase todos esfriaria. Mas que amor, que o Senhor está querendo nos falar? Ele está querendo de nós que todas as vezes que este altar de sacrifício ele for restaurado, Ele está falando diretamente conosco sobre comunhão, intimidade, relacionamento. Quando nós temos relacionamento com o Senhor, pode acontecer o que aconteceu com Isaac. Pode vir a fome, pode vir o problema, pode ser expulso da terra, pode ver todos os adversários se levantando, e ele vai parar, ele vai ouvir a voz de quem? Vai ouvir a voz do Senhor. Sabe por quê? Porque ele não tem nenhum problema emocional e nenhum trauma dentro dele. Porque quando nós conseguimos ouvir, significa que o canal está limpo. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Deixa ser um canal de Deus, ótimo, sim, é uma bênção isso, quando você entende o que é ser um canal limpo na presença de Deus. Porque senão você só vai passar por muita luta e não vai ter entendimento do que é isso. Porque quando Deus ele começa a usar, entenda, é a presença que é revelada daquilo que você já está vivendo. Essa presença já está aí. Perceba isso, a presença já está aí, está na vida de cada um de vocês. O negócio é a que nível, ou entrando através da palavra, como nós queremos que isso se amplie. Está bom do jeito que está? Ou Senhor, eu quero a porção dobrada igual Eliseu pediu para Elias. O que nós queremos, aonde nós queremos chegar? Nós queremos limitar o que Deus tem para a nossa vida, ou nós queremos que realmente Ele nos leve ao lugar que nós fomos chamados para estar? Início não é uma coisa fácil, lógico que não, irmãos. É uma coisa que necessita de semeadura todos os dias. Todos os dias nós vamos ser provados, tentados,
nós vamos pegar, e muitas vezes, como já foi dito aqui, nós vamos sem chorar, nós vamos nos humilhar, nós vamos nos rasgar, nós vamos nos prostrar. E também no inverso, quando tiver muita alegria, se alegre, mas não deixe a alegria te envolver a ponto de você se perder. Se alegre e depois continue, volte ao campo de batalha, volte a fazer aquilo que o Senhor te chamou a fazer. Porque o que o Senhor quer de nós, e o que Ele precisa de nós, é que nós entendamos que Ele quer fazer com que esse transbordar seja para a direita e para a esquerda, e a gente não enxergue o tamanho daquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Aleluia. O Senhor preparou este ano para nós, Glória a Deus. mas depende de nós. Quanto você quer daquilo que Deus tem proposto? Não estou perguntando quanto você está preparado para receber, não, vocês perceberam, né? Estou perguntando quanto vocês querem. Porque na proporção dessa que você falar, é a proporção que Deus vai te preparar para você receber. Uns com um tempo maior, outros com um tempo menor. Foi o que aconteceu com Esdras e Neemias lá. O templo foi por um tempo maior, mas os muros foi recorde, né? Foram 52 dias. Na nossa vida acontece do mesmo jeito. O Senhor quer nos levar a este nível de entendimento e colocar em nós, e estabelecer em nós esta verdade. Mas Ele precisa de nós. Você consegue entender o que é a obediência? E diante desta obediência, daquilo que o Senhor Ele tem mostrado para você, você consegue entender a ordem que te foi dada? Diante desta ordem, em relação à ordem, você está se organizando para poder receber o que o Senhor tem para a sua vida? E nessa organização, você está com a sua direção clara do que você tem que fazer, daquilo que o Senhor te ordenou a fazer? E neste caminho, você tem procurado estratégias de Deus para poder sanar todos os problemas? É assim que o Senhor Ele quer de nós. Ele não quer mais olhar e ver pessoas inconstantes, ou um dia está bom e outro dia está ruim. Ele quer pessoas que realmente entendam que Ele necessita de nós para poder ampliar este reino. E Ele precisa ampliar este reino, mas precisa primeiro ampliar esta verdade dentro de nós, fazer-nos crescer, mas crescer espiritualmente, crescer fisicamente, crescer financeiramente, crescer emocionalmente, crescer intelectualmente. E isso se dá, tudo isso, diante da meditação da palavra. Ainda que a gente busque, eu vou falar para vocês, tudo que nós precisamos está na palavra. Mas quando nós mergulhamos nela, aí nós vamos começar a perceber o que Deus tem para nós. E não estou contando nenhuma história, estou falando daquilo que o Senhor está fazendo nós vivemos. Muitas pessoas não querem, sabe por quê? Porque eles querem títulos. Jesus, Ele estabeleceu algo sobre nós. Ele falou o seguinte: títulos podem te levar a algum lugar, mas a minha presença vai te levar para todos os lugares que eu tenho preparado. Amém? Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Aleluia, santo é teu nome, Pai. Oh Senhor, glórias a Ti. Esteja pronto para expandir e crescer em todas as áreas da sua vida. Compreenda que hoje o Senhor Ele preparou este período, este momento, para nos levar ao conhecimento desta palavra e desta verdade. Que nada fica mais à mercê daquilo que nós achamos ou queremos, mas sim diante de uma promessa, diante de uma palavra, diante daquilo que o Senhor Ele nos chamou para fazer. Ainda que possamos enxergar tudo na nossa frente, vamos lembrar de algo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E diante disso, ouça o
que o Senhor quer para a sua vida nesse ano. E agora, deixa o Espírito Santo de Deus ele falar contigo. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar sobre a sua vida e te falar. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas para algumas pessoas, por isso que eu estou dizendo, o Senhor disse: eu preciso falar individualmente com cada um, porque eu preciso dar clareza daquilo que tem que ser feito. Entenda não o que você está fazendo. Para agora dessa agitação toda. Para com tudo isso. Para com toda essa agitação que foi criada pela rotina na igreja, pela rotina no serviço, pela rotina em casa, pela rotina dos negócios, pela rotina que nós mesmos criamos com amigos. Para agora. Então, para aí. Breca mesmo, puxa o breque de mão aí, segura. E agora deixa o Espírito Santo de Deus ministrar sobre a sua vida. O que realmente o Senhor tem preparado para você neste ano. Ouça a voz dEle. Ouça atentamente a Ele. E aquilo que você tem que fazer, faça. 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 Deus pega e incomoda homens que estavam levados cativos a restaurar Jerusalém. Eles pediram permissão para os reis que estavam sobre a vida deles. E eles foram, independente dos inimigos que estavam lá. Eles restauraram o templo e restauraram muros. O Senhor, Ele te chama para poder ser você este reparador de brechas. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e fazei discípulos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor te chama para algo muito maior que muitas vezes você não entende. Então pare de limitar Deus naquilo que você acha que você está fazendo para Ele, que na verdade você está fazendo simplesmente para você se proteger e não para aquilo que Ele tem preparado para você. Comece a entender e a mergulhar agora nisso que o Senhor tem, porque Ele precisa que você entenda isso e ouça a voz dEle. Ouça o que Ele tem preparado para você. Ouça tudo o que Ele tem dito para você. Não naquilo que você quer, mas naquilo que Ele tem preparado. Foram muitas lutas, muitos problemas, muitas dificuldades, muitas vitórias sim. Mas foram muitas dúvidas lançadas neste ano que passou. Por isso que o Senhor quer que você hoje pegue tudo isso e coloque diante dEle. Porque foi ali liberada uma palavra, né? Não o impeças. Então, diante de tudo isso, coloca nas mãos do Senhor agora. Coloca tudo. Causas de justiça. Coloca estas causas, ou até estes traumas, ou até mesmo essas dificuldades que muitas vezes nós temos de compreender, porque muitas vezes nós não fomos ensinados e acabamos limitando o agir de Deus, ou até mesmo ficamos paralisados diante das emoções e principalmente por causa do medo. Em nome de Jesus, nesta hora, deixa o Senhor liberar esta unção sobre a sua vida. E esta unção vai desprender para poder ampliar aquilo que o Senhor Ele tem preparado para você. Em nome de Jesus. Oh, Santo, receba aquilo que o Senhor Ele tem agora ministrado e derramado, que Ele revelou através de sua palavra, e agora concretiza através daquilo que está sendo agora derramado sobre a sua vida. Que haja agora este rompimento, que haja agora esta destruição e o cancelamento de toda esta barreira que estava te impedindo de ver e enxergar esta amplitude que o Senhor quer te colocar, e neste nível agora de crescimento que o Senhor tem para a sua vida. Em nome de Jesus, que esta unção venha agora, despedace todos os grilhões, todo o jugo, despedace agora todo o impedimento e barreira e todo tipo de algemas, e que faça com que você mergulhe nesta sabedoria e tenha o entendimento, o conhecimento, o discernimento do Senhor, para poder fazer, caminhar
ouvir e continuar semeando em todos os lugares que Deus te colocar, porque aonde você está, aonde você vive, aonde você congrega, aonde você trabalha, em todos os lugares aonde Deus te colocar, ouça a voz dele e semeie na proporção daquilo que ele te ordenar. E somente aguarde, porque se ele está te dando a semente para semear, ele vai te dar a colheita, mas também vai te dar o lugar de crescimento para poder receber essa colheita. Vai ampliar o seu entendimento, o seu conhecimento, a sua sabedoria e a sua intimidade com Deus. Vai ampliar sim os seus negócios, vai ampliar o seu modo agora de tratar ou compreender as pessoas, vai ampliar agora o seu modo de enxergar o mundo de uma forma diferente. Vai começar a mostrar para você quem realmente Ele é e o que é este amor que Ele revelou sobre a sua vida. Vai poder te dizer com clareza que você é um filho amado e o que Ele tem preparado para você é toda a herança, é todo o legado e é tudo o que o Senhor tem preparado para você e aquilo que você tem entendido e sucedido por Ele. Você é um discípulo, você é uma discípula do Senhor. Deixa o Senhor falar contigo. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Graças te damos ao Senhor por essa noite. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua graça que foi revelada e que foi ministrada. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e da maneira que o Senhor tem feito. Obrigado por mostrar para nós, ó Senhor, o que nós temos que fazer. E obrigado por confirmar agora nos corações aquilo que o Senhor já tinha dito. Para algumas pessoas, o Senhor disse faz pouco tempo. Para outros, o Senhor fez ali como Isaac, lembrou da promessa. Para outros até, Senhor, o Senhor pegou e restaurou, ressuscitou, Pai, o chamado. Então, Pai, em nome de Jesus, que seja a sua presença manifesta e essa unção, Pai, que vem sobre a vida, Senhor querido, que vem melhor, que vem sobre as nossas vidas, seja, Senhor, para poder respaldar, para poder, Senhor, quebrar todo o jugo e fazer com que a sua glória seja manifesta e que este peso de glória venha, Senhor, e nos inunde de tal maneira, a ponto de todos os lugares que nós chegarmos e até quando nós chegarmos em casa, nós já possamos, ó Senhor, enxergar um ambiente de glória, um ambiente, Pai, todo transformado pela sua presença e pelo seu amor. Graças te damos, Pai, muito obrigado. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus fala daquilo que Ele já falou contigo. Deus não vai inventar história nova se Ele não te contou primeiro, tá? Aprenda isso. Não adianta Deus chegar e falar para você, usar qualquer tipo de pessoa e falar: olha, Deus me disse que você vai fazer tal coisa. Você, ah, é? Né? Não, peraí. Deus primeiro confirma com você. E tudo que for feito, Ele fala daquilo que Ele já disse para você. Ou melhor, Ele só confirma. Então, possamos ter este entendimento no Senhor. Ele sempre vai confirmar tudo o que Ele já te disse. Você vai falar assim: não, mas Ele não me disse algumas coisas. Então, Ele não te disse algumas coisas que não são para que você tenha um entendimento de chamado, mas para que você tenha um conhecimento de como agir. É diferente. Tudo que é para você fazer no chamado, naquilo que Ele tem, primeiro Ele testificar aí dentro, porque depois a ação, né, a atitude, ele aí sim, né, Ele começa a nos mostrar como agir diante de todas as situações. Aí sim, aí Ele vai mandar até placa de carro vai falar com você. Vai lá, tá uma placa lá, não sei o que, você fala assim: nossa, aquele é um versículo. Vai lá, Deus falando com você. Vai passar, vai ter fumaça, você vai ver nuvem, daí na nuvem Deus vai estar falando com você. Sabe por quê?
Porque assim, é dessa maneira que Deus ele faz. Ele fala conosco e Ele só confirma aquilo que Ele já disse para nós. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. E em nome de Jesus, vamos viver sim. Vamos viver esta amplitude, este crescimento naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Pastor Laércio, que as palmas vão ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Palavra poderosa. Você venha receber e praticar. Amém? Aqui a gente tem o caderno de oração. Se você quiser depois do culto colocar o nome de alguém em oração, até mesmo o seu nome. E aqui todos os dias nós oramos por essas pessoas. Temos testemunhos de curas, de libertações, de portas de emprego. Porque o Senhor é Deus onipotente, o Deus onipresente e o Deus onisciente. E a palavra do Senhor vai falar que a oração do justo tem muitos seus efeitos. E aqui tem um povo que ora por essas vidas. Muitas das vidas a gente nem conhece. As pessoas muitas das vezes passam o zap, ou falam para nós, ou avisam um vizinho, ou avisam um irmão. E a gente coloca nesse caderno de oração e a gente tem orado por essas vidas. E o Senhor ele tem feito. E através da minha oração, através da sua oração nessa noite, através da minha fé, nós venhamos orar por essas vidas na noite de hoje. Eu te peço que você estenda suas mãos sobre esse caderno nessa noite e olhe por essas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória. Senhor, nessa noite eu uno a minha fé juntamente com a fé do teu povo para te pedir em prol dessas vidas, ó Pai. Na noite de hoje, Senhor, amado Deus santo, Deus tremendo, esse primeiro dia do ano, esse primeiro culto, Senhor, amado Deus santo, Deus tremendo. Pai querido, Pai amado Deus santo, apresentamos a cada vida nessa noite, Senhor. Só o Senhor sabe da necessidade de cada um deles, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Tem pessoas, ó Pai querido, que estão no leito de hospital, tem pessoas que estão numa cama, Senhor amado, numa cadeira de rodas, Senhor amado, passando por lutas e enfermidades, ó Pai. Mas em nome de Jesus Cristo, nessa noite, diz a sua palavra que o Senhor precisa levar as nossas dores e as nossas enfermidades, ó Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo, te pedimos, ó Pai, entra com a sua cura na noite de hoje sobre essas vidas, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo, também te peço pelaquela pessoa que está, sendo amado, Deus santo, Deus tremendo, no estado de depressão, meu Pai querido, Pai amado, Deus santo, até pensando em tirar cabo da sua vida, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, vai de encontro com essa vida, Senhor, tenha misericórdia, meu Pai. Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, que ela possa enxergar a luz, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, tira ela dessa escuridão, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, profetizamos vida sobre essa pessoa, meu Pai. Deus poderoso, vai de encontro aonde a medicina não alcança, Senhor amado, Deus santo. Tu és um Deus que confunde a medicina, te pedimos nessa noite, vai de encontro com essa vida, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Também te pedimos, ó Pai, pela libertação, Senhor. Quantas pessoas, meu Deus, presas no vício, ó Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo. Te pedimos, entra, Senhor, com a sua libertação sobre essas pessoas na noite de hoje, Pai. Vai de encontro, Senhor, com essas famílias, ó Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo. Ah, Senhor amado, eu repreendo esse espírito de divórcio, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, esse espírito de divisão familiar, meu Pai. Lança por terra em nome de Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo. O que o Senhor uniu, o homem não separe, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Vai trabalhando nessa casa, nessa família, Senhor amado, Deus santo. Tu és um Deus da família, Pai. Em nome de Jesus Cristo também te pedimos, meu Deus poderoso, Deus santo, vai de encontro com aquela pessoa que está precisando de uma porta de emprego, Senhor. Tu és um Deus que abre portas onde não há portas, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Profetizamos as portas abertas este ano, Senhor, esse início de mês, meu Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo. Onde o mundo fala, Senhor, que o ano só começa depois do carnaval. Não, o ano começou, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Profetizamos, ó Pai, portas abertas sobre essas vidas na noite de hoje, Senhor. Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, Deus de glória. Vai de encontro, Senhor, com aquele que tem uma causa na justiça, Senhor, Tu és o advogado fiel. Cumpra, Senhor, o seu querer, a sua vontade, Pai. Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, eu te peço, Senhor, vai de encontro com cada necessidade desse povo, Senhor amado, Deus santo. Que o Senhor possa cumprir o seu querer, a sua vontade na noite de hoje, Senhor. Também apresentamos os nossos propósitos de oração, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. A sua igreja colocou como se fosse uma carta para Ti, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Que o Senhor possa derramar do Teu poder e da Tua unção, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Que o Senhor possa
abençoar o seu povo, Senhor amado Deus Santo, cumpra, Senhor, o seu querer, a sua vontade, Senhor. Também eu apresento os dizimistas, os ofertantes da sua casa, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo. Senhor, venha multiplicar os teus celeiros 30, 60, 100 vezes mais, ó Pai querido, Pai amado Deus Santo, Deus tremendo. Abençoa, Senhor, aqueles que não puderam ofertar nessa noite, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo, vem prosperando, vem abençoando os seus celeiros, ó Pai. Entra com a provisão, meu Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo, abra as portas, ó Pai querido, Pai amado, supra a necessidade do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nessa noite te louvamos e te bendizemos, ó Pai. Cumpra o seu querer, cumpra a sua vontade, Senhor amado, é que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Antes de estar encerrando, né, eu queria agradecer a todos os irmãos essa noite que cooperaram com a gente. Não costumava visitar, visita é médico. Cooperaram, congregaram com a gente. Dá um salve lá para o pastor, Deus abençoe do pastor Eduardo, que deixou o povo vir para cá nessa noite, né? Então é uma bênção, né? Para o pastor nessa noite. E assim, está ardendo algo aqui no meu coração, eu preciso fazer, eu não posso. O Silvio falou que está nascendo um grupo lá, né? Está nascendo um grupo de louvor. E o Senhor, ele pediu para eu estar orando por vocês. Vocês aceitam essa oração? Amém? Fala aqui que o pastor Leandro também, né? Vamos orar por esse grupo. Fique aqui na frente, né? Por favor. É só esse grupo de oração de louvor que está começando nessa, né? Eu fiquei sabendo. Não é fofoca, não, irmãos. Eu fui lá visitar o Silvio lá na igreja. O Silvio falou: eu estou esperando os irmãos que a gente vai começar. E é bom começar a fazer a obra do Senhor. Mas quando o Senhor estava ministrando, usando a vida do pastor Leandro ali, eu olhei para o meu filho lá dentro do carro e acontece, as mães vão saber mais do que os pais. A criança, quando ela vai crescendo, muitas das vezes a criança está: ai, mas pai, está doendo minhas pernas, está doendo isso, está doendo aquilo. Por quê? O crescimento gera dor. O grupo está começando, 4. Vai crescer. Mas assim como a palavra foi lançada, vai gerar dor. Mas não desista. Pô, pastor, mas estamos começando, você já está falando isso. Sabe por quê? Porque vai dar fruto. Vai dar fruto. Não deixe que as pessoas falam, não deixe que as pessoas apontem. Deixe eles falarem. Olhe somente para o alto. Tudo tem que ter um começo. Existe um começo, um meio e um fim. Se começou, foi para a honra e glória do Senhor Jesus. Não foi para agradar o homem, não foi para agradar a igreja. Foi por direção de Deus. Então, né, nessa noite o Senhor ele colocou para eu estar orando por vocês. Amém? Já tem um nome, grupo? O Senhor ele vai colocar. Já está no coração, está ardendo. Eu sei que o nome não importa. Importa que Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai, Espírito e verdade. Muitas das vezes às vezes as pessoas aí fora da falam assim: você já fez curso disso, curso daquilo, já fez. Não, o Senhor não importa com nada disso. Estou dizendo que vocês não, foi tremendo. Quando vocês foram louvar aqui, o céu desceu nesse lugar. Eu vou pedir para voltar e mais, porque foi uma só, né? Que volte com mais e mais. Mas isso é um começo. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Estenda suas mãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória. Nesta noite, Senhor, eu apresento a vida de cada um desses irmãos, ó Pai. Senhor amado, Deus santo, Deus também, o Senhor colocou no coração de cada um deles para louvar, para te adorar, exaltar e exaltar o teu santo nome, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Senhor, nessa noite eu apresento a vida de cada um deles, ó Pai. Que o Senhor possa derramar do teu poder e da tua unção, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Senhor, que o Senhor possa uni-los a cada dia mais, ó Pai querido, amado Deus santo, Deus tremendo. Que eles possam a cada dia ter sede, Senhor, de ganhar almas para o teu reino, através do louvor, Senhor amado Deus santo, Deus tremendo. O louvor cura, o louvor salva, o louvor liberta, o louvor transforma, Senhor amado Deus santo, Deus tremendo. Foi esse que o Senhor escolheu, Senhor. Eles estão aqui nessa noite, Senhor amado Deus santo, Deus tremendo, fazendo para ti, Pai. Eu te agradeço nessa noite por a vida de cada um deles, ó Pai. Que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai, dirigi-los a cada dia, Senhor. Deus poderoso, Deus santo, ser com eles, ó Pai. Ser com a casa de cada um deles, ser com a família de cada um deles, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. E que o Senhor possa levar, Senhor, assim como foi falado, Senhor. Aos 4 cantos dessa terra, Senhor amado Deus santo, Deus tremendo, para louvar para ti, Senhor amado Deus santo, Deus tremendo, Deus de vitória. Isto é só o começo, Senhor. Que possamos a cada dia, Senhor, essa igreja vai ter um propósito a cada dia de estar orando por
ministério que está nascendo, esse ministério do louvor, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de cada um deles, ó Pai. Sustenta a cada dia, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo, que o Senhor possa operar grandemente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar encerrando essa noite, fazendo um momento de oração. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus de santos, Deus de vitória. Graças eu te dou, meu Pai, por esse dia, por essa noite maravilhosa, Senhor, por estar diante da tua presença, Senhor. Pelo seu manifestar, pelo seu operar, pelo seu agir neste lugar, Senhor. Eu te dou graças nessa noite por cada vida que o Senhor preparou para estar aqui nessa noite, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo. Ah, Senhor amado Deus Santo, eu sei que o Senhor não vai despedir ninguém com as mãos vazias, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo. Ah, Senhor, porque a sua palavra não volta vazia, Senhor. Vai de novo nessa noite com cada vida, Senhor amado. Derrama do teu poder e da tua unção, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Também te peço por aqueles que estão assistindo a live, Senhor amado, tu és o Deus onipotente, o Deus onipresente, Senhor. Vai de encontro, Senhor, com essas casas, com essas famílias, aonde essa palavra será, onde essa palavra chegará, meu Deus poderoso, Deus tremendo. Que o Senhor possa cumprir do seu querer, né? Na noite de hoje eu te peço, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Pai, leve o seu povo em paz e segurança para a sua casa, Senhor amado, Deus Santo, da escapa, da livramento, na volta do caminho, Senhor. Dê uma noite de bênção, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. E dê uma semana de bênção, uma semana de conquista e uma semana de vitória na vida do teu povo, Pai. É que eu te peço e desde já te agradecer em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amanhã tem culto de oração às 19 horas. Quinta, culto às 20 horas. Quem vai estar pregando as irmãs aí? Amém. Amém? Domingo às 9 horas, na Santa Ceia. Amém? Amém. Com suas mãos. Senhor de Deus, a comunhão de Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com todos vós juntos, nós dizemos. Amém! Vão em paz, no nome de Jesus. Amém.